Vamos começar. Então, a temática é essa, prescrição de exercícios para o público idoso, tá? Antes da gente começar efetivamente a falar sobre as informações, eu vou aqui colocar uma breve síntese dos tópicos que a gente vai estar trabalhando. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, que fica um barulhinho chato aqui do... Aqui, ó. Incomoda menos. Felipe. Oi. Quando você compartilhar a tela, aí oculta a abinha que fica aparecendo, que aí fica melhor para ver o slide, por favor. Tá, beleza, vou fazer isso agora. Melhorou assim? Isso, tá perfeito agora, Felipe. Show. Muito bem. Então, inicialmente, a gente vai dar alguns dados importantes sobre a população idosa do Brasil, para a gente ter ideia desse contexto aí em que nós estamos inseridos na atualidade, e um dado de perspectiva futura, para a gente ver o cenário, como é que vai estar mais à frente. Iremos falar também sobre algumas alterações físicas e funcionais do idoso, que são importantes para que a gente possa entender como é que vai aplicar a intervenção. Então, o entendimento dessas alterações físicas e funcionais vai nos dar subsídios, né, para ter essa compreensão melhor de como o treinamento vai contribuir para reverter ou pelo menos minimizar as alterações que eu irei pontuar lá na frente, né? Iremos também abordar um pouco do comportamento padrão do idoso, para entender um pouco o que se passa na mente desse idoso, porque não adianta a gente querer entender só de exercício, da prescrição, das diretrizes, se não entender para quem essa prescrição vai ser direcionada, né? Então, acho importante a gente entender como é que está o comportamento do idoso, para a gente fazer algum tipo de estratégia mais eficiente, no tocante a garantir uma maior, vamos colocar assim, aderência desse idoso no programa de exercício, né? E aí, sim, iremos falar sobre as diretrizes internacionais, né, para a prescrição de exercício, abordando algumas das principais instituições ao redor do mundo, e falar sobre o programa de treinamento ideal, né, qual seria a proposta de treinamento que se adequaria, que contemplaria, digamos assim, as necessidades do indivíduo idoso, né? Muito bem. Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre a população idosa no Brasil, né? A gente sabe que o envelhecimento populacional ele é uma realidade hoje, começou na Europa, depois foi para os países mais de terceiro mundo, em desenvolvimento, chegou hoje no Brasil, a gente tem essa realidade no Brasil. Atualmente, esses são dados do ano passado, do IBGE, o censo desse ano não foi feito devido à pandemia ainda, né? Mas, a princípio, a gente tem aí em torno de 16,5% da população brasileira, ela é composta por indivíduos acima de 60 anos, né? Esse percentual, na verdade, ele representa um quantitativo de aproximadamente 35 milhões de idosos, né? Já que a gente tem atualmente na população brasileira em torno de 211 milhões de indivíduos, né? E o seguinte, se a gente pensar em estimativa futura, o IBGE nos dá uma perspectiva, né, que lá para 2060, né, esse valor vai estar bem maior, né? Então, se hoje o Brasil já ocupa as primeiras posições do ranking mundial, referente à quantidade de idosos, eu creio que provavelmente no futuro bem próximo aí, o Brasil vai ser o maior país do mundo, né, no tocante à quantidade de idosos presentes, né? E aí, essa previsão, ela reforça a importância do poder público em se preparar para essa mudança demográfica, né, que já está acontecendo. O importante, de fato, não é a gente acrescentar anos de vida. A gente vê muita gente vivendo hoje 70, 80, e esse crescimento ele é muito assim acentuado nos octogenários, né? Acima de 80 anos, vê um crescimento bem importante nessa população. Então, o importante, de fato, não é acrescentar anos de vida, e sim acrescentar qualidade de vida a esses anos adicionais que as pessoas estão vivendo. Eu creio que ninguém deseja passar seus últimos 10 ou 20 anos de vida preso no seu próprio corpo, né? Ou seja, desejar viajar, ir ao shopping, fazer compras, ter seu tempo de lazer, e não poder fazer essas coisas pelo fato de algum tipo de fragilidade física ou até mesmo cognitiva, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo compreender as principais alterações físicas e funcionais que o idoso é acometido,
para que posteriormente venhamos a apontar diretrizes sobre a prescrição de exercício, né? No intuito, como eu falei, de minimizar ou até de reverter as alterações que eu iria apresentar, pois a literatura, a gente sabe disso, quem estuda o público idoso, né, sabe que o exercício, na verdade, a prática regular e sistemática, ela tem sim o poder para reverter, né, essas situações que a gente vai ver mais na frente, né? Veja, então, quais são essas alterações físicas e funcionais que o idoso é acometido? Apesar da gente ter uma certa heterogeneidade, né, nas respostas do desempenho físico e funcional entre os indivíduos, de forma geral, né, o ser humano ele vai ter em torno aí de 25 a 30 anos, a faixa etária onde ele atinge aí o ápice, né, do seu desempenho físico. A gente vê nos recordes esportivos, em geral, nessa faixa etária, os indivíduos alcançando os recordes esportivos, né? A partir dessa idade, o indivíduo ele passa por um período de estagnação, vamos colocar assim, e ao longo da vida vai tendo os declínios nas capacidades físicas inerentes ao ser humano, né? Neste declínio, pessoal, o qual é bem notório, especialmente aí por volta de 60 anos, destaca-se a perda da potência muscular. Isso é uma coisa muito importante, porque a potência é uma capacidade física, né, que ela vamos colocar assim, perdida numa velocidade maior, né, e mais precocemente do que a força. Muito se fala da perda de força do idoso, mas a gente tem que a potência ela é perdida numa velocidade muito maior, né? E aí quando a gente tem, na verdade, essa redução na capacidade de produzir potência, os motivos que levam, né, a essa redução, nessa fase inicial aí vamos colocar assim, do indivíduo idoso, são importantes alterações neurais, né, que o idoso é acometido. Então você tem aí alterações desde a nível de redução de excitabilidade de motoneurônios, né, a nível supraespinhal, né, a nível cortical, que vão resultando numa redução na velocidade de condução do impulso neural ao longo do motoneurônio, que, obviamente, contribui para a redução de força, mas contribui de maneira muito importante na redução com que a velocidade que as unidades motoras são recrutadas, né? Então, isso é algo muito importante para a gente destacar. Então, somar essa redução rápida e precoce da potência, né, e a força também tem a redução, mas temos também a questão da redução da capacidade cardiorrespiratória, né, especialmente devido às alterações morfofuncionais que ocorrem no coração, no pulmão, nos vasos sanguíneos, enfim. E aí o seguinte, à medida que o tempo vai passando, e o idoso ele vai se entregando a um estilo de vida fisicamente inativo, bem como vai adotando um comportamento, vamos colocar assim, sedentário, um elevado comportamento sedentário, as perdas de força e de capacidade cardiorrespiratória, elas vão se acentuando, né? Então, ele já teve perda de potência elevada, ali na fase inicial do envelhecimento, e aí, ao longo da vida, se ele se entrega a um estilo de vida, vamos colocar assim, negativo, no tocante à saúde, aí você vai acentuando, aí a força também vai aumentando a perda, a parte cardio também, e aliado a isso, começa a se tornar acentuada alterações, por exemplo, no sistema vestibular, né? E também alterações supraespinhais a nível de cerebelo, por exemplo, as quais repercutem na questão do comprometimento do controle postural, né? E isso gera alterações de equilíbrio, que tornam o idoso, por exemplo, mais suscetível a quedas, né? Até que na fase mais avançada da velhice, aí acima de 80 anos, ocorrem reduções clinicamente relevantes na massa muscular. Veja que ele vem perdendo a massa muscular ao longo da vida, obviamente, em função de alterações hormonais, alterações também a nível neural, né, que contribuem para isso, mas após os 80 anos, em torno dessa faixa etária aí, é onde você tem reduções clinicamente mais relevantes, o que repercute em diminuições adicionais, não só na força, né? Porque, veja, inicialmente você teve a redução da força muito provocada pelas questões neurais, né? Alterações neurais. Aí você vai perdendo a massa muscular ao longo da vida, e essa perda, uma vez que se torna clinicamente significativa, contribui para uma redução ainda maior da força, né? E não só a perda de massa muscular repercute na redução da força, como também na capacidade cardiorrespiratória, né, devido à redução na quantidade e na eficiência das mitocôndrias, né? Então, a redução conjunta da força e da massa muscular faz com que o idoso tenha um diagnóstico positivo da sarcopenia
E a sarcopenia, ela vai atuar como um gatilho que desencadeia todo o processo da síndrome da fragilidade do idoso, o que é considerado pela literatura como uma das principais desordens responsáveis pela mortalidade desses idosos. Então, veja, todas essas alterações físicas e funcionais do idoso, elas estão associadas com um cenário bastante preocupante para o nosso país. Veja, a gente tem aproximadamente, como eu falei anteriormente, 35 milhões de idosos na atualidade, né? Então, essa gama muito elevada de indivíduos, né, traz consigo uma série de condições crônicas de saúde. Esse estudo aí que está citado, né, é o Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos do Brasil, né? É o ELSE Brasil. Na verdade, esse estudo ele é coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, lá de Minas Gerais, que é a Fiocruz, e a Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. Então, essas instituições, elas fazem esse estudo, né, é um estudo que ainda está em andamento, mas eles relataram que no ano passado, a prevalência, por exemplo, de diabetes nos idosos girou por volta aí de 25%, quase 25%, desses 35 milhões de idosos, né? Desses 35 milhões de idosos, 56,7% apresentavam hipertensão e quase 67% aí com excesso de peso. Então, é um cenário preocupante. Por quê, pessoal? Porque 73% desses idosos aí, desses 35 milhões de idosos, dependem do quê? Depende do serviço público, ou seja, depende do SUS. Tá? Então, esse cenário também vai representar o quê? Um elevado gasto para o setor público, com internação, com medicamento, né, com consultas. Então, na verdade, é algo que a gente deve ter até o entendimento de que a nossa profissão tem o poder, vamos colocar assim, de contribuir com o poder público para reduzir, vamos colocar assim, essas despesas e esses gastos excessivos, né? Porque a gente sabe que o exercício pode melhorar todo esse cenário, né? E essa é a boa notícia, que o exercício ele tem o poder de mudar esse cenário para melhor, tá? Contribuindo para a promoção da independência física e funcional dos idosos, também da saúde cardiovascular e metabólica desses indivíduos. Agora tem uma má notícia, né? A má notícia é o seguinte, que imagine o seguinte, vamos falar agora um pouquinho do comportamento motor, né? Na verdade, assim, do comportamento padrão do idoso, né? Então, veja só, se você pensar aqui num contínuo, né, e vai do nível fisicamente inativo à direita para o fisicamente ativo à esquerda, se você pensar nesse idoso, né, qual que é a escolha que ele vai optar? Veja, a escolha que ele vai optar, se você for ler a literatura, é para a direita, né? Ele vai optar em um estilo de vida mais fisicamente inativo, né? E se você pensar em outro contínuo, que é o contínuo aí de comportamento sedentário, à direita aí da imagem, alto comportamento sedentário, e à esquerda, baixo comportamento sedentário, né? Se você pensar nessas duas possibilidades, onde é que o idoso está escolhendo? Ele está escolhendo por esse tipo de comportamento, né? Sedentário elevado. Então, veja, essa é a realidade, esse é o comportamento padrão do idoso atual. Então, se você pegar os estudos que usam acelerômetro, por exemplo, que é uma medida mais, vamos colocar assim, mais próxima do que de fato ele tem em termos de nível de atividade física e de comportamento sedentário, o que os estudos mostram é o seguinte, que é um percentual muito pequeno de idosos que atingem os parâmetros mínimos de precisão de exercício, atingindo aí menos de 5%. Né? Em relação a comportamento sedentário, a maioria dos idosos passam por volta aí de mais de 10 horas por dia adotando comportamento sedentário. Né? Então, diante disso, e considerando o aspecto da prática do exercício, é importantíssimo a gente questionar quais os motivos, isso é muito importante a gente fazer essa questão, quais os motivos que têm levado os idosos a não estarem praticando exercício regularmente. Né? A gente encontra inúmeros estudos na literatura que têm levantado algumas respostas para isso. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nesse caminho aí, né, que está sendo aí no slide, é uma representação de um caminho, ok? Volta aqui ao contínuo de fisicamente inativo e fisicamente ativo, e aqui a gente tem o idoso, tá? Numa situação de nível de atividade física aí baixo, né? Ou seja, fisicamente inativo. Então, veja só, quando ele pensa, né, está ali pensando em fazer ou não exercício, então, quando ele pensa em passar para o outro
por outra ponta do contínuo e se tornar um indivíduo fisicamente ativo, esse idoso, na cabeça dele, ele levanta algumas barreiras. A literatura já apontou várias, tá? Eu vou aqui destacar as principais. A primeira que ele coloca como uma espécie de desculpa, né, para, enfim, se manter fisicamente inativo, é a primeira barreira aí, chamada a barreira do tempo. Então, ele relata falta de tempo para fazer exercício, o que é até, assim, um pouco estranho, já que, de certa forma, ele está aposentado, já tem um tempo mais, vamos colocar assim, mais disponível para fazer, mas, enfim, eles relatam falta de tempo como uma das barreiras para se tornar um indivíduo fisicamente ativo, né? Uma segunda barreira importante que é relatada por esses idosos é a questão da ausência de facilidades. Ou seja, esses idosos relatam que não possuem, por exemplo, quem vá pegá-los e deixá-los no local do exercício, né, quem vem trazê-los de volta para casa. Eles relatam, por exemplo, que a falta de segurança para fazer numa praça, né? Enfim, essa série de situações ligadas ao contexto mais social, né? De repente não conseguir pegar um transporte, porque o transporte ali público não facilita, é muita gente, é lotado. Isso que eles relatam como uma barreira também importante para não se tornar fisicamente ativo, né? Outra questão é a companhia, né? Alguns idosos relatam que não gostam de fazer exercício sozinhos, e a ausência de companhia é uma das barreiras que eles relatam para a questão de não praticar exercício regularmente, né? E outra barreira que está mais ligada com a questão de alterações físicas e funcionais é o cansaço, né, que eles sentem inerente ao processo de envelhecimento, de disfunção fisiológica dos mais variados sistemas, enfim. Então, eu não quero me alongar sobre isso, até porque não é a temática específica da nossa palestra, mas é importante a gente atentar para essas questões, porque se a gente se preocupa só com as diretrizes de prescrição, com tudo que a gente vai estar ali tendo que atentar, mas se o idoso não vai fazer, né? Então, você tem que, na verdade, pensar em quais as barreiras você vai ter que derrubar para que esse idoso se torne fisicamente ativo, né? Na UFRN, a gente sabe que o professor Hassan, né, tem expertise nessa área de comportamento, e aí eu quero particularmente só falar de um aspecto que eu tenho aprendido muito na prática, né, que serve não só para idosos, né, serve para a população em geral, que eu creio muito nisso, que leva as pessoas, né, a sair do comportamento de fisicamente inativo, né, que é a questão do comprometimento com o outro. Então, eu acho assim, quando a gente se compromete com o outro, a gente costuma falhar menos. Então, por isso, por exemplo, que os programas que tem personal trainer, né, conseguem garantir o aluno muito mais tempo praticando exercício. Ou então, por exemplo, programas coletivos de exercício, né, onde você tem ali o comprometimento com os colegas de estar ali no grupo fazendo. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, a gente pensar em elaborar uma estratégia, né, para tirar esses idosos do nível fisicamente inativo para o fisicamente ativo. Essa questão do comprometimento com o outro é algo muito importante que a gente pode explorar para levar esses idosos aí a um nível melhor de saúde, né? Bom, e aí com a relação, agora sim, às diretrizes para a prática de exercício no idoso, tá? Então, veja, primeiro que é importante a gente entender que a prescrição de exercício, ela tem início antes, efetivamente, de você planejar o programa de treinamento, né? Já que é necessário o quê, pessoal? Uma triagem pré-participação, né? Uma avaliação física e funcional detalhada, né? Isso é muito importante no caso dos idosos. Então, isso vai garantir a realização dos exercícios, né, de forma segura e eficaz, né? Assim, eu sei que a temática de hoje não é essa, então não vou aqui falar sobre o passo a passo de uma triagem, pré-participação ou de avaliação física e funcional. A gente pode, em outra oportunidade, enfim, falar sobre essas questões, né? E o foco da gente é falar em prescrição, mas entendam que a boa prescrição é aquela onde você, de fato, identifique as necessidades individuais daquele idoso. E especialmente no idoso, porque o público idoso tem uma heterogeneidade muito grande. Eu posso ter 2 idosos com 70 anos, né, um totalmente debilitado e o outro ali com um nível de saúde
esplêndido em termos de disposição e de capacidade física, né? Então, isso você vai identificar na avaliação, na triagem pré-participação. Isso é determinante, porque a sua prescrição, ela deve ser o mais individualizada possível. Ela deve contemplar a realidade daquele idoso e as necessidades que, de fato, ele tem, né? Então, por isso que é importante dar esse destaque a esses, em resumo, esses 2 passos aí que a gente deve estar seguindo com bastante cuidado, né? Muito bem. Então, com relação à prescrição de exercício, né, o que eu quero destacar, que veja, quando a gente fala em prescrição de exercício, na verdade, você está fazendo uma recomendação de um programa, né, de atividade física sistemático individualizado, é o que a gente, na verdade, espera que os profissionais, de fato, façam, né, e essa prescrição individualizada, né, e sistemática, ela é baseada no princípio FIT-VP, né? O que significa essa sigla? Né? São, na verdade, siglas de palavras em inglês, né? Onde o F seria frequency, de frequência, né? O I, intensidade, o T de tempo, o T de tipo, de modalidade que você vai optar para o idoso fazer, o V de volume e o P de progressão. Então, aqui nós temos 5 variáveis metodológicas, vamos falar nesse sentido, e você deve pensar, tá, ao estar prescrevendo o treinamento do indivíduo idoso. Né? Quando eu falo treinamento, são aquelas sequências de sessões de exercício que você vai estar ali planejando. Tá? Bom, pessoal, em termos de diretriz, eu vou fazer aqui, na verdade, um apanhado geral, né, do que a gente tem da literatura, porque, assim, várias instituições ao redor do mundo, American College of Sports Medicine, American Heart Association, Center for Disease Control and Prevention, está aqui embaixo tudinho as citações, enfim, várias instituições já publicaram seus posicionamentos, né, no tocante às recomendações de prescrição para idosos, né? Então, se você pensar, por exemplo, em frequência, né? Então, o que, de forma geral, pegando essas instituições, o que se tem colocado para os idosos praticarem? Veja, em termos de frequência, maior ou igual a 5 dias por semana, tá certo? Ou maior a 3 dias por semana. Veja que isso depende da intensidade que você vai aplicar nas sessões. Então, se eu vou aplicar um treinamento, né, exercícios com intensidades mais moderadas, a minha frequência ela aumenta de semanal. Mas, se for intensidade mais vigorosa, a frequência ela é um pouco menor, né? Muito bem, então veja que a intensidade determina a frequência de treinamento. Né? E o que é essa intensidade? Né? Olha só, veja, lá nas diretrizes, você tem a intensidade moderada até a vigorosa, tá? Se você considerar, por exemplo, a modalidade cardiorrespiratória, o que é intensidade moderada? Você pega, por exemplo, aquela escala de 0 a 10, a de PSE, né? E o que seria moderada? É quando você tem ali de 5 a 6 na PSE, na modalidade cardiorrespiratória, ou seja, é uma intensidade que vai deixar o idoso, digamos assim, moderadamente ofegante. Né? Agora, nas modalidades que demandam força, musculação, por exemplo, intensidade moderada representa, por exemplo, um peso correspondente a 60% a 70% de um RM. Né? E o que é o vigoroso? Na modalidade cardiorrespiratória, é o 7 a 8 na escala de 0 a 10. Já é um pouco mais difícil do que o moderado, né? Ou seja, nessa intensidade, o idoso ele vai estar substancialmente mais ofegante, vamos colocar assim. E na musculação, um peso maior, por volta aí de 75% a 85% de um RM. Né? Bom, com relação ao tempo da sessão, né? Então, veja, é recomendado, se for moderada intensidade, que cada sessão do idoso dure aí no mínimo 30 minutos. Agora, tem idosos que são mais descondicionados, que não conseguem fazer todo esse tempo. Eu já peguei alunos que não conseguiam treinar 30 minutos, de tão debilitados que eles estavam. Né? Então, não tem problema, você pode desmembrar, né, esse tempo, colocar 10 minutos pela manhã, 10 minutos à tarde, por exemplo, 10 à noite, vai desmembrando em blocos menores, isso é possível também de ser feito, né? Então, você tem que a intensidade também interfere aí no tempo da sessão. Se for uma sessão mais vigorosa, o tempo reduz para um mínimo aí de 20 minutos. Né? Bom,
Com relação ao tipo de treinamento, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente vê aí, especialmente nas redes sociais, né, enfim, muita propaganda de uma modalidade específica, né, como se fosse salvadora do universo. Tem os defensores da musculação, como, enfim, a musculação pode resolver todos os problemas do idoso. Tem alguns que focam mais no aeróbio, né, enfim. Mas o que se tem, na verdade, é uma recomendação multicomponente, né, onde você tem a modalidade cardiorrespiratória, para o idoso praticar, a modalidade neuromuscular e a neuromotora também. Tá? É bem verdade que o cardiorrespiratório, nas recomendações internacionais, ainda é o carro-chefe. Né? Talvez isso daqui a algum tempo mude, né, pelo que a gente tem visto de resultados de estudos com musculação, etc. Mas ainda hoje o cardiorrespiratório é a modalidade que é recomendada a ser praticada todos os dias, né? A atividade neuromuscular e neuromotora tem ali uma frequência mínima de 2 dias semanais. Quando eu falo em treinamento cardiorrespiratório, vocês sabem que é um treinamento onde solicita predominantemente, né, o sistema cardiorrespiratório para a produção de energia, né, envolvendo aí pulmão, coração, vasos e a mitocôndria lá no músculo no final, né? Nesse tipo de treinamento, o que é comum da gente aplicar, por exemplo, caminhadas, bicicleta estacionária, enfim, todas aquelas modalidades aí que envolvem são modalidades mais cíclicas, né? Com relação ao treinamento neuromuscular, que envolve aí o acionamento predominantemente do sistema neuromuscular, a gente sabe que ele é constituído por um acionamento de motoneurônios mais calibrosos, né? Onde a gente pode citar, por exemplo, musculação, o pilates também, é outra modalidade bastante praticada, ou seja, toda aquela modalidade onde o idoso tem que vencer o peso, né, levantar um peso. E o neuromotor, é assim definido pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, é um tipo de modalidade que incorpora habilidades motoras, né, como, por exemplo, equilíbrio, coordenação, marcha, agilidade, propriocepção, enfim, ele é mais conhecido como, vamos colocar assim, treinamento funcional no popular, né? Então, essas 3 modalidades devem estar presentes. Então, de novo, é importante ressaltar que mesmo que o treinamento cardiorrespiratório ele é considerado como carro-chefe das modalidades, isso não torna desnecessária, né, a aplicação das demais modalidades, né? Pelo contrário, pois sabemos que, na verdade, os ganhos de força, potência, né, os ganhos de equilíbrio, a melhora no desempenho de habilidades motoras específicas são essenciais para garantir uma independência funcional, né, e, por conseguinte, promover uma melhor qualidade de vida do indivíduo idoso. Então, isso é muito importante. Né? Com relação ao volume, então, olha, mesma coisa, o volume é influenciado pela intensidade, né? Então, se eu tenho aí intensidades mais moderadas, eu tenho um volume semanal, em termos de minutos, né, no mínimo 150, de 150 para cima. Se eu tenho sessões mais vigorosas, aí o mínimo desce para 75 minutos. Tá? Então, esse é o volume semanal que é recomendado. E com relação à progressão, pessoal, nessas instituições aí que estão citadas abaixo, o que elas recomendam? Que o treinamento do idoso progrida no volume, tá? A recomendação é progredir no volume, até você atingir aí um total de 60 minutos diários, ou 300 minutos semanais, se for moderado o programa, ou 30 minutos diários, ou de 100 a 150, no caso, se for vigorosa, né? Muito bem. Agora, veja, pessoal, apesar da recomendação enfatizar a progressão de volume, isso não significa que é proibido progredir na intensidade, né? Na verdade, a intensidade ela pode ser incrementada ao longo do programa de treinamento. Né? Cabe ao professor ter conhecimento adequado e sensibilidade para perceber e quantificar a evolução física e funcional, né, do aluno idoso, para que incrementos adequados e seguros venham ser aplicados. Isso sem falar na questão da complexidade, né, da progressão na complexidade das tarefas que você vai aplicar, especialmente na modalidade neuromotora, né, que é importante a gente entender essa questão aí, das dificuldades em fazer cada tarefa que você vai propor. Tá? Bom, então, diante aí das diretrizes apresentadas, fica bastante claro, né, que as recomendações internacionais, né, as quais são fundamentadas em evidências científicas, elas formam o alicerce da prescrição de exercícios
para os idosos, né? A prescrição bem sucedida, né? Então, percebam que as recomendações, elas ressaltam esses 3 pilares aí que vocês estão vendo, né? O pilar do neuromuscular, do cardiorrespiratório e do neuromotor. Então, você tem o neuromuscular atuando no sentido de minimizar ou reverter as perdas de força, né? Potência e massa muscular, que os idosos são acometidos e é inerente ao processo de envelhecimento. Tem um cardiorrespiratório, que vai atuar no sentido de minimizar ou reverter as perdas na eficiência cardiopulmonar e também na função vascular do idoso, né? E você tem o treinamento neuromotor, que vai atuar nas questões relativas ao desempenho das tarefas diárias, né? As quais demandam do idoso um nível de desempenho adequado no equilíbrio, na mobilidade, ou até na flexibilidade, a mesma coisa, né? Na coordenação motora, no tempo de reação, enfim, em vários elementos inerentes às tarefas que ele vai realizar no dia a dia. Então, em resumo, pessoal, o programa de treinamento ideal para o idoso é um programa multicomponente, tá? Multicomponente. Não adianta você fazer só uma modalidade e deixar a outra negligenciada, né? Então, esse programa, que a gente fala multicomponente, ele é constituído por exercícios, tá? Nos quais estejam presentes características de cada uma dessas modalidades. Ao final das contas, as melhorias na capacidade funcional do idoso, elas são mais evidentes quando a intervenção promove benefícios em mais de um componente da aptidão física do que quando somente um componente é enfatizado. Isso é muito importante, né? Então, dentro desse contexto, esse artigo aqui, pessoal, um dos autores realizaram um ensaio clínico, né, controlado e randomizado para avaliar os efeitos do treinamento multicomponente sobre a potência muscular, né, potência, massa muscular, aqui, ó, incidência de quedas, desfechos funcionais dos idosos. Então, os resultados são muito promissores do que foi observado aqui, né? Então, um grupo de idosos, e aí foram idosos nonagenários, né, fragilizados, fizeram um programa multicomponente, né, e o outro grupo controle ficou mantendo seus hábitos usuais de vida. E após o período de 12 semanas, foi avaliado, na verdade, pré e pós, né, foram avaliados todos esses desfechos aí que a gente está destacando, né. Então, o programa, como eu já falei, teve 12 semanas, os indivíduos faziam, né, os idosos, 2 vezes por semana. E como é que foi esse programa multicomponente? Olha só, inicialmente, os pesquisadores colocaram exercícios de força, né, onde eram para membros superiores e inferiores, os quais foram realizados numa faixa de repetições que variou de 8 a 10, com intensidades correspondentes a 40% a 60% de um RM. Também tinha na sessão presente exercício de equilíbrio estático e dinâmico. Então, nesses exercícios, eles faziam posição de equilíbrio em semi-tandem, em full tandem, caminhada em linha reta, né, equilíbrio em plataforma instável, enfim, caminhar sobre obstáculos, várias atividades nesse sentido. E tinha a parte também, na sessão, para tarefas motoras, eles chamaram de exercícios funcionais, aqueles que simulavam mais situações do dia a dia, né? Bom, interessante os resultados, pessoal. Eles fizeram tomografia para avaliar a questão da seção transversa do músculo, e no quadríceps houve um aumento aí de quase 4%, um aumento significativo, tá? No grupo intervenção, de quase 4% na seção transversa do quadríceps. E no tríceps sural, aumentou quase 8%, né, a seção transversa, mostrando que, por mais que o idoso tenha comprometimento na questão da hipertrofia, ele ainda assim consegue hipertrofiar, né? As vias de sinalização intracelular estão lá ativas, é só dar o estímulo certo, e não foi exclusivamente força, percebam, né, que foi vários elementos diferentes, junto com a força, e mesmo assim resultou em hipertrofia, né? Com relação ao desempenho de força e potência, olha que interessante, ó. A força aumentou quase 145% e a potência quase próxima a 120%, o que são coisas muito importantes para os idosos aí fragilizados, né, com idades aí avançadas. E também aconteceu um aumento significativo de quase 63% de força nos membros superiores, né, testando aí no supino. Então, leg press e supino foram usados para avaliar esses desfechos, né? Com relação ao teste de sentar e levantar, aumentou quase 60% o número de repetições, né, um aumento aí precisamente de 58,1%,
no número de levantadas e sentadas que os idosos fizeram. E no teste do Time Up and Go, que é um teste onde você levanta, né, o idoso caminha aí no caso foi 3 metros, né, aqui, caminha 3 metros, contorna e volta a cadeira, o tempo de execução após 12 semanas melhorou em 5,5%, ou seja, houve uma redução do tempo, eles foram mais rápidos, não só no Time Up and Go tradicional, como também realizando tarefa verbal. Os pesquisadores davam a palavra para eles irem soletrando ao longo do percurso, e o tempo também melhorou aí em 13%. Então, foi bastante importante isso, denotando melhora também da função cognitiva, que é muito importante, né? E, ao longo das 12 semanas, houve uma redução significativa na incidência de quedas no grupo que fez ali o treinamento, o que não foi observado no grupo de controle, né? Bom, pessoal, então, em relação a modelos de treinamento multicomponente, eu tenho mais aqui 7 minutos, estou vendo aqui o tempo, vai dar para terminar no tempo correto, tá? Então, assim, com relação a modelos de treinamento multicomponente, eu trago aqui esse artigo bem interessante, que ele ilustra um dos projetos que hoje já são bem consolidados, né, chamado projeto Vive Frail, né, é um programa de promoção de exercício multicomponente, que é referência internacional em intervenções comunitárias e hospitalares, né, para prevenção da fragilidade e também de quedas em idosos. Ele foi desenvolvido por um Miguel Izquierdo, né, é um espanhol, e várias publicações científicas já foram aplicadas, desenvolvidas com esse tipo de programa, né? E esse projeto ele baseia-se na ideia de que a saúde dos idosos deve ser medida em termos de funcionalidade e não propriamente em termos de saúde, em termos de doença, melhor dizendo, né? Então, o objetivo é manter um nível de funcionalidade que exceda, né, o grau possível de autonomia que cada idoso pode ter. Então, esse projeto ele faz parte da estratégia para promoção de saúde e qualidade de vida na União Europeia, né? E esses idealizadores, né, criaram até um site, que eu até rapidinho aqui vou mostrar para quem está aqui assistindo, deve ser interessante isso. Aqui, ó. Esse site ele é bem bacana, né? Então ele tem todo aquele material do projeto, né, que eles usam. Tem materiais para baixar aqui também, é bem bacana. É tudo muito simples, né? Eles fazem uma avaliação antes do idoso fazer o exercício, e eles mostram, aqui não está baixando o material, aqui, ó. Então, tem aqui o programa de treinamento do idoso categoria A, o programa de treinamento do idoso categoria B. Eu baixei esse material, ele está aqui, ó. Então, você já vai podendo aqui, é bem tudo muito simples, eles têm as figuras, mostrando a descrição de cada exercício, né? É bem bacaninho, bem prático e bem fácil de entender, né? Então, eles desenvolveram isso, e os estudos que aplicaram esse tipo de proposta, que eles estão aí desenvolvendo, apresentaram resultados bastante promissores, né? Então, é algo bem bacana mesmo, né? E, assim, além do Vive Frail, né, tem aí, a gente até fazer aqui uma propagandazinha, que que em breve aí vou estar lançando, né, que é a proposta Longevitar, né? Também é um modelo de treinamento multicomponente, que foi desenvolvido e patenteado por mim. Aqui embaixo vocês podem ver aí o protocolo do INPI. E, diferentemente do Vive Frail, né, essa metodologia, né, Longevitar, ela vai ser para aplicação individual, né, em domicílio. Isso é importante, especialmente no momento atual que a gente está vivendo, né? Então, a ideia é capacitar os profissionais de saúde que trabalham com idosos, né, para aplicar uma intervenção multicomponente, né, individualizada, no ambiente domiciliar, a qual leva em consideração diversos aspectos, né, no contexto aí, vamos colocar assim, aspectos biopsicossociais, né, no contexto preventivo e de reabilitação da pessoa idosa. Então, todas as etapas da metodologia, desde o processo de triagem pré-participação e avaliação física e funcional, ela segue um passo a passo bem detalhado, bem como os procedimentos de prescrição do treinamento multicomponente, o qual engloba as mais variadas capacidades físicas que são determinantes para a independência funcional do idoso, né? Então, na verdade, assim, eu juntei, vamos colocar assim, toda a minha experiência prática acumulada nesses últimos 7 anos, atendendo basicamente, quase que exclusivamente, só indivíduos idosos, bem como a minha produção
acadêmico-científica ao longo do meu doutorado e pós-doutorado, que foi focada basicamente nesse público, para desenvolver metodologia que irá contribuir sobremaneira, né, não só na vida dos idosos, como também no exercício dos profissionais que trabalham com este público, né? Então, quem está aqui nos acompanhando, e se interessar, e creio que se está aqui é porque se interessa por isso, né, vai ter aí algo inovador em breve, né, para trazer praticidade e eficiência, na verdade, na sua prática profissional, com o indivíduo idoso, e a gente ainda vai, com certeza, aí nesse semestre aí, tá lançando essa metodologia, que vai balizar, né, a sua prática e a sua prescrição dentro da proposta aí de exercício para idosos, né. Bom, então é isso. Obrigado a todos pela atenção, e assim eu encerro a minha apresentação.